Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula de Introdução à Administração, tá? E na última aula a gente viu um pouco sobre organização. Das 4 funções da administração, a gente já viu um pouco de planejamento, um pouco de organização, e a gente vai entender hoje um pouco da direção, a outra função da administração. Certo? Direção, na verdade, é a terceira função da administração e é encarregada pelo êxito da organização. A direção é responsável por coordenar esforços, comunicar, incentivar, motivar e liderar os profissionais para atingir os objetivos. Por isso que esses temas são tão importantes para a administração, como motivação e liderança, que a gente vai estudar mais à frente. A direção é um processo interpessoal que determina relações com indivíduos e grupos. As outras funções administrativas, como planejamento, organização e controle, elas são funções mais impessoais. Já a função de direção, ela é uma função mais pessoal, porque ela lida diretamente com essas pessoas em forma de grupos e indivíduos. No processo administrativo, a direção refere-se ao relacionamento interpessoal do administrador com seus colaboradores. A direção busca ativar e motivar as pessoas a alcançarem os objetivos da organização. Ela envolve influência, comunicação, orientação, motivação e liderança para as pessoas desempenharem as suas tarefas de modo a atingir os objetivos da organização. Então, a direção está diretamente relacionada com a forma como os líderes interferem na atuação de seus subordinados, tá? E também na forma como os grupos interagem dentro da organização. Como características da direção, a gente tem que a direção estabelece mecanismos de treinamento, capacitação, motivação e comunicação. Dentro da organização, as atividades que são exercidas nesse sentido de treinar, capacitar, motivar e comunicar são atividades que estão sendo exercidas no sentido de direcionar as pessoas. Ou seja, a direção coordena as pessoas para a execução dos processos de trabalho definidos pela organização. Assim, a direção busca, tem como objetivo pedir cooperação ou ideias e se comunicar com seus subordinados. A direção ou comando representa o poder do superior de dar ordens e cobrar a execução dessas ordens por seus subordinados. Mas existem diversos níveis de direção dentro da organização. Dentro de uma organização pode existir um nível institucional ou global, principalmente se for uma multinacional, né, que envolve a empresa inteira. Existe o nível departamental, que está relacionado a um determinado setor, gerência ou departamento. E existe o nível operacional, que é a base do organograma da organização, como a gente viu antes, o que é organograma, né? Que envolve diretamente as pessoas e as tarefas. E aí, nesse princípio de direção, a gente utiliza 4 daqueles princípios de administração que a gente já viu no início da disciplina, né? Que são os princípios de unidade de comando. É super importante que cada funcionário tenha apenas um superior a quem ele deva prestar contas. Outro princípio importante é o princípio da delegação. É a transferência da autoridade para um subordinado para que ele execute uma tarefa. O superior delega apenas a autoridade e não a responsabilidade, que continua sendo dele. Ou seja, se o subordinado errar, é o chefe que responde a seu superior. Não é assim? O superior ele traz uma tarefa para algum dos seus subordinados e esse subordinado tem a obrigação de exercer aquela atribuição, porém a responsabilidade continua sobre o superior, tá? O princípio de amplitude de controle. A amplitude de controle refere-se ao número ideal que o superior tem e consegue supervisionar de maneira adequada e efetiva. Essa amplitude de controle deve ser ideal para que o líder ou o superior
consiga atingir os objetivos, consiga se comunicar bem com cada um dessas pessoas que são subordinadas a ele de forma efetiva. E o princípio da coordenação ou relações humanas. Todas as atividades têm que estar coordenadas e integradas, visando o bem comum, ou seja, o mesmo objetivo. Principalmente dentro das organizações, esse objetivo é o objetivo de atingir os alvos da organização. E aí, quais são os meios que se utiliza dentro dessas relações interpessoais dentro do trabalho, dentro das organizações, para se atingir a direção, né? Para se obter efetivamente a direção dos subordinados em relação a um objetivo. Se utiliza, por exemplo, de ordem ou instrução, que é informar as decisões aos subordinados, é simplesmente dar uma ordem ou uma instrução que os subordinados deverão seguir. Existe também o processo de comunicação, que é transmitir uma informação e, a partir dessa informação, os subordinados decidirem o que fazer com essa informação. Existem alguns momentos que vai ser preciso acionar a motivação, que é dar um motivo para que os funcionários desempenhem suas tarefas. Se utiliza também da capacidade de liderança, que é essa capacidade de influenciar os outros, e a questão da coordenação, que é integrar as atividades visando um objetivo comum. Então, são esses meios que se utilizam dentro da organização para se atingir o objetivo da organização através da direção, do direcionamento de pessoas. E aí a gente tem alguns estilos de direção segundo o autor MacGregor, né? Para esse autor, existem dois estilos de pensamento dos líderes dentro de uma organização. Para ele, os líderes que estão dentro da teoria X são aquelas pessoas para as quais a direção dos subordinados é feita de maneira rígida, intensiva e fiscalizadora e com desconfiança, pois esses líderes eles não acreditam que as pessoas tenham a motivação natural para exercer suas atribuições sem que seja de forma coercitiva. Então, para esse estilo de pessoas que se enquadram na teoria X, eles acreditam que não há delegação de responsabilidades. As pessoas respondem com falta de interesse e estímulo, pouco esforço ou baixa produtividade. Ou seja, para as pessoas que acreditam que uma organização só funciona de acordo com essa teoria X, são aqueles que acham que precisam mandar e os subordinados simplesmente obedecerem às suas ordens, porque as pessoas não têm interesse, não têm estímulo ou esforço natural para exercer suas atribuições dentro do trabalho. MacGregor também trata outro perfil de liderança, que seria o perfil que se enquadra na teoria Y. Esse perfil, a direção com maior participação, maior liberdade, responsabilidade e respeito. Segundo ele, as pessoas que se enquadram nessa teoria Y acreditam que os outros podem se motivar, podem se dedicar com prazer, envolvimento pessoal, entusiasmo e elevada produtividade. Então, há uma maior delegação e o líder tende a ouvir mais as opiniões e compartilhar os desafios com seus subordinados. O ambiente se torna automaticamente mais democrático dessa forma. E aí MacGregor criou essas duas teorias e, segundo essas teorias, né, a gente pode comparar os estilos de liderança da teoria X e o estilo de liderança da teoria Y. Na teoria X, as pessoas têm uma vigilância e fiscalização constante das pessoas, há uma desconfiança nas pessoas, a imposição de regras e regulamentos, há um descrédito nas pessoas, uma centralização de decisões na cúpula, atividades rotineiras para as pessoas, há uma autocracia e comando, e as pessoas são vistas como recursos produtivos, ou seja, as pessoas são apenas formas de se atingir um objetivo, mas como se elas não tivessem interferência de opinião na decisão final
das atribuições, das suas atribuições. Já, segundo a teoria de McGregor, quem se baseia pela teoria Y são aqueles líderes que têm mais autocontrole e autodireção e acreditam que seus subordinados podem ter autocontrole e autodireção, têm uma maior confiança nas pessoas, existe nesse ambiente de organização maior liberdade e autonomia. Existe também a delegação de responsabilidades, pois existe mais confiança nas pessoas, né? Há uma descentralização de decisões na base, ou seja, as pessoas participam de alguma forma, né? Há uma democracia, uma participação. A atividade das pessoas tende a ser mais criativa e as pessoas são vistas como parceiras das organizações. E aí, com base nessa teoria teoria Y de McGregor, William Oshii, um japonês, né, criou ou percebeu a teoria Z, que predomina nas empresas japonesas e é uma variante da teoria Y de McGregor, que permite a liberdade de expressão e a participação na vida das organizações, mas também se considera a vontade do homem, do trabalhador como ser humano, que deseja a estabilidade no emprego, deseja uma remuneração digna, deseja participar nas decisões e soluções de problemas. Então, o homem é visto de forma mais integral, não apenas como parte do processo, como é visto na teoria X. Com isso, o colaborador quer participar, indicar soluções, ser original, ter liberdade, ter estabilidade, melhorar sua qualidade de vida. E o processo de decisão, nesse caso, ele é participativo. E aí, outros conceitos importantes e que depois a gente vai aprofundar, principalmente quando a gente trabalhar sobre motivação e liderança, são os conceitos que a gente precisa entender sobre o que é equipe e o que é um grupo. Na verdade, no ambiente de trabalho, uma equipe é um grupo de pessoas com habilidades complementares e que trabalham em conjunto para alcançar um propósito comum e pelo qual são coletivamente responsáveis, ou seja, uma equipe gera sinergia. Uma equipe não é apenas um somatório de pessoas, né? Esse somatório de pessoas ele gera muito mais produtividade, muito mais produção do que simplesmente um conjunto de pessoas. E aí a gente pode ver que num grupo de trabalho a informação é compartilhada, muitas vezes a sinergia é neutra ou negativa, a responsabilidade é individual ou pessoal, as habilidades podem ser randômicas e variadas, o relacionamento é informal e solto. Já numa equipe de trabalho, a gente tem os objetivos de desempenho coletivo, existe uma sinergia positiva, a responsabilidade é coletiva ou solidária, as habilidades se complementam e o relacionamento precisa ser coeso e firme. Só para vocês entenderem um pouco a diferença entre grupo e equipe de trabalho, tá bom? Como essa aula de hoje é um pouco mais rápida, a próxima aula a gente vai começar a aprofundar outros assuntos, tá bom? Então, por aqui a gente fica, tá? E até mais.